Então vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula hoje sobre as consequências perigosas das canetas emagrecedoras que ninguém está falando sobre e que, inclusive, temos muito pouco material a respeito, né? Justamente porque é algo muito novo, é algo que exige uma investigação maior, exige mais pesquisas e tudo, que são as consequências para a saúde mental dos nossos pacientes, né? Então a gente sabe que os medicamentos anti-obesidade, eles estão sendo excelentes no tratamento da obesidade, né? Quando bem conduzidos, quando bem acompanhados e tudo mais. No entanto, o que a gente vê acontecendo de fato é um uso indiscriminado desses medicamentos por parte das pessoas que de fato não precisam da medicação, né? Porque estão fazendo uso para fins estéticos, estão usando para emagrecer uns quilinhos, né? Muitas vezes com medicamentos contrabandeados ou então com medicamentos feitos aí numa escala industrial pela indústria farmacêutica manipulada que não deveria agir assim, né? Então a gente vê de tudo acontecendo, infelizmente, né? E aí, muitas vezes é no nosso consultório que tudo isso vai acabar estourando, certo? Pessoal, comentaram aqui que tá falhando para todo mundo? Não? Tá. Uhum. Joia. Quando acontecer alguma coisa, falhou o som, falhou o vídeo e tal, primeiro deem uma olhada na conexão de vocês, que geralmente é isso, tá? Se for algo que acontece para a maioria, vai chover comentário aqui. Joia? Então sempre deem uma checada primeiro na internet de vocês. Bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta que ela pode ser muito desconfortável. Se chegar para você um paciente que está desenvolvendo um transtorno alimentar por causa do uso de canetas emagrecedoras, você saberia identificar? Você saberia entender quais são os pontos de risco que a medicação vai alertar, que vai acender ali uma luz vermelha e que talvez você não saiba enxergar essa luz? Ou será que, à medida em que seu paciente vai emagrecendo, você iria, parabéns, maravilha, você está emagrecendo, olha que linda que você está ficando, né? E iria celebrar junto com o paciente esse emagrecimento, tá? Guarda essa pergunta aí com vocês, não fiquem constrangidos com a opinião, às vezes, para quem conhece menos, né, a área de transtornos alimentares, obesidade, ou mesmo o efeito das medicações, né, análogos de GLP-1, é, poderia ficar muito feliz com o emagrecimento dos pacientes e tudo. Então, não se cobrem, porque vocês estão aqui para aprender. Inclusive, né, daqui 2 semanas, no dia 23 de maio, a gente vai ter a imersão canetas emagrecedoras no novo cenário da obesidade, né? A gente vê o quanto esses medicamentos estão revolucionando o tratamento. Então, a gente vai fazer uma imersão específica sobre para psicólogos, né? Então, geralmente a gente vê muito conteúdo para médicos. E a gente precisa se adaptar e entender como a gente pode trabalhar nesse novo cenário que está realmente revolucionando, né? Muitas pessoas têm medo que, meu Deus, o que vai acontecer? Será que essas canetas vão acabar com a cirurgia bariátrica? Puxa, se o paciente não tem mais compulsão alimentar, meu trabalho acabou. E não é nada disso, né? A gente tem aí sim um impacto no número de cirurgias realizadas, que a previsão é que tudo isso se estabilize em pouco tempo, mas a gente precisa entender como atuar nesse novo cenário e a gente vai tirar um dia, um sábado inteirinho, para a gente discutir essas questões e mostrar para vocês, né? Desde o que são esses medicamentos anti-obesidade, qual é a ação deles no organismo, no cérebro, como eles impactam o comportamento alimentar e tudo, e como a gente pode atuar, né? Tanto com o paciente, como que a gente monta serviços para esses pacientes em específico e como a gente trabalha em equipe, tá? Então vai ser uma imersão bem rica para vocês realmente se atualizarem, poderem sair com maior segurança e tudo mais. Joia? Para quem está aqui hoje, vocês têm um valor especial de ingresso. Eu vou colocar aqui o link, depois eu falo um pouco mais a respeito. E aí vocês podem entrar e dar uma olhada, né, nas informações e tudo mais, tá? Mas eu vou falar mais para o final da aula detalhes, passar com vocês a página e tudo.
Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu achar ele de novo aqui. Então vamos lá. Bom, na semana passada, então, a gente falou sobre o impacto das canetas emagrecedoras, né, no comportamento alimentar e na imagem corporal do paciente. E hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco, a gente vai olhar para o psicólogo. Por que que as consequências perigosas das canetas emagrecedoras não são só para o paciente, são para o psicólogo que não está preparado para identificar quais são esses riscos que os nossos pacientes estão correndo. E hoje eu quero mostrar para vocês 5 cenários, trazendo alguns casos aqui para vocês para ilustrar essa realidade do que nós estamos vivendo hoje no nosso consultório. A demanda para tratar pessoas que estão fazendo uso de análogos de GLP-1 está aumentando bastante. Sejam essas pessoas com obesidade ou então pessoas é, que fazem uso para fins estéticos. E aí a gente tem um dado que é muito importante. Quando a gente olha para as pessoas que de fato precisam fazer uso da medicação, a gente tem aí uma estimativa de que 4% mais ou menos da população que tem indicação para fazer uso estão de fato fazendo uso da medicação, né? Porque quando a gente escuta as pessoas falando, dependendo do círculo que a gente está inserido, o que que a gente vê? Ah, parece que tá todo mundo usando, não é? Então é parente, é amiga, não sei o que, é vizinha, todo mundo tá usando. Só que será que de fato as pessoas que têm obesidade elas estão usando? E não estão, né? Porque a gente sabe que o tratamento da obesidade ele é um tratamento muito caro. A gente sabe que é de difícil acesso para a maioria das pessoas. Então, é realmente pouquíssimas pessoas que estão fazendo uso. Assim como a cirurgia bariátrica, né? Nossa Senhora, parece que todo mundo faz bariátrica e não é bem assim. A gente tem dados recentes de que em torno de 1% da população elegível para cirurgia de fato fazem cirurgia, ou seja, 99% das pessoas que poderiam se submeter à cirurgia bariátrica não fazem a cirurgia, não conseguem buscar ter acesso a esse recurso. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não generalizar. Putz, está todo mundo fazendo uso. Não, não está, né? Vai demorar ainda para a medicação ser disponibilizada no SUS, né? Não, não vejo que isso vai acontecer tão cedo, mas nós vamos receber no nosso consultório pessoas que estão fazendo uso. Joia? Então, o primeiro cenário é o psicólogo que ele não consegue identificar algo que está acontecendo com pacientes que fazem uso dos análogos de GLP-1, das canetas emagrecedoras, especialmente para fins estéticos. Então, o psicólogo que não consegue identificar a agonorexia. A agonorexia ele não é um diagnóstico formal, não é uma entidade nosológica, você não vai encontrar no DSM, mas o que, que vem a ser a agonorexia? É uma perda de apetite induzida pela medicação. Então, agono vem de agonista do GLP-1 e orexis, né, que é o sufixo rexia, vem de perda de apetite, assim como na anorexia. Então, é a pessoa que perde o apetite, que não tem vontade de comer, que não sente fome. No caso da anorexia, já é muito bem estabelecido na literatura que não é bem isso que acontece, que a pessoa ela acaba desenvolvendo um autocontrole muito grande em relação à alimentação e não come por uma decisão pessoal e não por uma perda de apetite. Em casos bem graves da anorexia, com o tempo a pessoa vai perdendo o apetite, né? Nesse caso, a agonorexia, então, é a pessoa ter a perda de apetite por causa da medicação. Joia? Então, vamos a um caso aqui para a gente ilustrar, né? Então, Marina, 34 anos, tem uma obesidade grau 2, iniciou o uso de Monjaro há 4 meses, teve uma perda de peso interessante, perdeu 14 quilos e chega no consultório toda animada, né? A família está elogiando, todo mundo está elogiando, as roupas estão cabendo, né? Só que nas últimas semanas ela tá precisando se forçar mais a comer. Ela diz que não sente fome, às vezes passa o dia inteiro sem comer porque simplesmente esqueceu, ou então quando vê a comida dá aquela repulsa, né? Sente uma aversão à comida, chega a embrulhar o estômago. O psicólogo, ele pode olhar assim, ah,
Mas ela tem obesidade, então ela precisa perder peso mesmo. Então, ok, se ela não está sentindo fome, tá tudo certo, porque a medicação ela tem até um ponto de ação, né? E aí, se a pessoa não está sentindo tanta fome, beleza, tem bastante gordura para queimar, né? Então tá tudo ok. E aí entende que tem que emagrecer mesmo, tudo bem sentir assim, né? Afinal, tá emagrecendo, tá bem, tá feliz porque a roupa tá cabendo, né? E tá se sentindo bem com esse novo corpo. E aí, algumas semanas depois, a Marina chega no consultório reclamando de uma queda de cabelo, reclamando de fraqueza, de falta de concentração, de irritabilidade, tontura, né? E aí foi no médico e o médico identificou uma desnutrição. Então, e esse é o tipo de cenário que a gente pode encontrar nas pessoas que estão aí passando por esse processo da agonorexia. Lembrando que não é uma entidade nosológica, vocês não vão encontrar na literatura, é um termo que está sendo usado pelos profissionais que são especialistas em transtornos alimentares, que estão aí cuidando dos pacientes que fazem uso dessas medicações, tá? Então, a agonorexia, ela vai suprimir o apetite além do ponto terapêutico. O normal da medicação é sim reduzir o apetite, é sim lentificar o esvaziamento gástrico, aumentar a saciedade, a pessoa ela fica saciada por mais tempo, então ela não sente fome, tá? Só que nesse processo, a inapetência ela acaba sendo severa e ela pode levar à desnutrição. Então a pessoa não consegue se alimentar por causa da medicação. Às vezes, os próprios pacientes podem omitir essa informação do médico, mesmo fazendo acompanhamento com endocrinologista e tudo, podem esconder essa informação do médico, porque, se eu não estou sentindo fome, maravilha, assim, eu vou emagrecer mais rápido. E a gente vive numa sociedade que cobra velocidade de resultados. Então, se eu não sinto fome, eu vou emagrecer mais rápido, maravilha, ótimo. Não, não é ótimo, tá? É um quadro perigoso que a gente tem que estar atento. Então, por isso que nós, psicólogos, também, por este motivo, nós também investigamos o comportamento alimentar dos pacientes, tá? Quais são os sinais de alerta que a gente precisa estar bem antenado? O paciente relatar que precisa se forçar a comer, o paciente ficar muito tempo sem comer, perder refeições, sabe? Puxa vida, nem lembrei de comer hoje ainda, né? Sentir mal-estar sem uma causa aparente, uma fraqueza, tontura, a aversão à comida. Então, esses são os sinais de alerta que a gente precisa estar antenado, ok? E existe uma diferença entre o que é essa saciedade terapêutica e uma inapetência patológica. Existe uma linha tênue aí que a gente precisa estar atento. Apesar do paciente ter uma redução drástica da fome, se sentir saciado por muito mais tempo e perder um pouco da vontade de comer, a gente tem que estar atento que esse paciente ele deve estar bem nutrido. Um problema que é muito recorrente nesses casos são as pessoas que estão fazendo uso da medicação e dizem assim para a gente: já que eu tô sem fome, então se eu tenho que comer, eu vou comer uma coisa gostosa. E aí, ao invés de olhar para a janela de oportunidade que a medicação está promovendo, de ressignificar a relação com a comida, aprender a fazer boas escolhas alimentares, a pessoa ela começa a buscar prazer na alimentação, né? Porque não quer comer uma coisa normalzinha, sem graça, entre aspas, né? Então já que eu não tô com fome, eu vou trocar o almoço por um bolo de chocolate. Já que eu não tô com fome agora na hora da janta, eu vou comer um pacote de Doritos, entende? E aí essas trocas são muito danosas e a gente tem que estar alerta para isso também. Esse é mais um sinal de risco, ok? E aí, então, a gente precisa ajudar o paciente a usar bem essa janela de oportunidade. Reduziu a fome, aumentou a saciedade, maravilha. Vamos reeducar o seu paladar. Vamos normalizar o seu comportamento alimentar. Vamos aprender a comer com consciência. Vamos aprender a identificar sinais de fome, sinais de saciedade, entender o que faz bem para o teu corpo, trabalhando em conjunto com o nutricionista. Joia? Então, este é o primeiro cenário que nós temos, tá?
Outro ponto extremamente importante, falei do trabalho em conjunto com o nutricionista, para que a gente possa trabalhar o comportamento alimentar, escolhas alimentares e tudo, mas o paciente começou a relatar fraqueza, uma inapetência muito grande, a gente precisa entrar em contato com o médico que acompanha esse paciente, né? O certo mesmo é a gente fazer um trabalho transdisciplinar, toda a equipe trabalhando, discutindo o caso e acompanhando todo mundo junto, etc. A gente sabe que a gente não vive no mundo ideal. Então, se você percebe qualquer ponto de atenção, discuta com a equipe, ok? Então, o que que acontece neste cenário? O psicólogo que não pergunta sobre a alimentação durante o uso da medicação vai estar trabalhando com metade das informações. A gente não pode ficar só no âmbito das emoções, a gente precisa sim aprofundar em comportamento alimentar e discutir, conversar sobre comida e os efeitos disso tudo no corpo e na mente do nosso paciente. Isso não é invalidar a área do nutricionista, né? Roubar o espaço do nutricionista. Não, é a gente fazer um trabalho em conjunto. Afinal, dessa maneira, investigando tudo isso, você está avaliando as mudanças no repertório alimentar do seu paciente, no comportamento alimentar do seu paciente. E tudo isso é da alçada do psicólogo trabalhar também, ok? Segundo cenário, gente, isso aqui é muito comum de acontecer, especialmente para quem caiu de paraquedas na área, né? Ah, puxa vida, me convidaram para fazer parte de uma equipe porque um médico montou um protocolo de tratamento com GLP-1 para emagrecimento ou para o tratamento da obesidade, não importa, né? Já deixa até fazer um parênteses aqui. Na imersão, a gente vai falar sobre ética no trabalho com análogos de GLP-1, no trabalho com equipes, com protocolos, tá? Aqui hoje não é o nosso foco e eu nem tenho tempo para a gente discutir isso em densidade, tá joia? Então, quero só trazer uma realidade de fatos. Existe uma área que se abriu para os psicólogos, tanto no seu consultório particular, quanto para trabalhar com equipes em protocolos, joia? Discutir sobre idoneidade dos profissionais, etc., a gente vai fazer lá na imersão. Hoje só quero trazer esse cenário para vocês que existe essa possibilidade, existe a possibilidade de ser feito um trabalho excelente, um trabalho fantástico com esses casos, tá? E aí, para quem cai de paraquedas, para quem nunca fez uma avaliação psicológica, para quem nunca, ou mesmo para quem nunca fez uma avaliação psicológica pré-bariátrica, né? Porque do jeito que eu ensino para quem é meu aluno aqui, sabe que a gente aprofunda, a gente investiga predisposição a transtornos alimentares, imagem corporal, tudo isso. Mas para quem caiu de paraquedas, é muito comum que a pessoa não tenha nem noção do que avaliar. Então, o segundo cenário, ele é relativo ao psicólogo que não rastreia o histórico de predisposição a transtornos alimentares, que não investiga o comportamento alimentar do paciente prévio. A relação que a pessoa tinha com a comida antes de começar o uso da antes de começar, como é que fala? Antes de fazer o uso da medicação, tá? Então, um caso aqui para a gente ilustrar. Carla tem 28 anos, ela não tem obesidade e ela chegou ao consultório com uma demanda para tratar sua ansiedade. Ela chegou no teu consultório, eu tenho problema com ansiedade, né? É, me sinto muito ansiosa grande parte do dia, tem situações do trabalho que eu não consigo lidar, que eu sinto que a ansiedade toma conta, eu sempre preciso pegar e comer um chocolate para conseguir me acalmar, etc. Em algum momento lá, bem por alto, a Carla comentou com você que ela está fazendo uso de Monjaro do Paraguai, que uma amiga dela estava fazendo uso, que conseguiu comprar e que é ótimo, maravilhoso, está liberado lá na Anvisa do Paraguai, é possível utilizar e que ela conseguiu alguém que traz essa medicação e que tem para Carla utilizar também. E a Carla, tendo aí em vista o casamento da melhor amiga dela daqui a alguns meses, ela quer perder uns 6 quilinhos para caber melhor no vestido, né? Afinal de contas, melhor amiga, ela é madrinha, joia? Vai estar lá, né? Vai estar lá em evidência com a madrinha, vai tirar muitas fotos e ela quer estar mais magra para o casamento, ok? E aí, psicólogo desavisado, que não entende nada de transtornos alimentares, mal tá sabendo aí o que que são essas medicações e tudo, não se aprofundou, se ateve simplesmente à ansiedade da Carla, né? Porque
Monjaro, tá todo mundo utilizando, tá tudo certo, né? O problema dela é a ansiedade. E aí, umas 3 sessões depois, a Carla relata que ela tá comendo menos, tá contando calorias, porque ela acha que o remédio não tá fazendo efeito, né? Todo mundo está dizendo que, nossa, ela já emagreceu bastante, mas a Carla, ela simplesmente não consegue ver essa mudança no corpo. Ela se olha no espelho, mas esse peso que tá todo mundo falando que ela já tá super magra e tal, que já dava para parar com a medicação, ela não consegue ver a mudança que houve no seu corpo antes de começar a medicação, para agora que ela está fazendo uso da medicação. E aí o psicólogo percebe tarde demais que a Carla tinha um histórico aí de restrições alimentares, de insatisfação corporal na adolescência, que talvez tenha passado por algum processo de transtorno alimentar ou tivesse ali com um bom pezinho num transtorno alimentar, tivesse um comer transtornado associado aí a essa insatisfação corporal, né? E aí o que que acontece? Quando a pessoa tem uma predisposição a um transtorno alimentar, pode já ter tido desregulações do comportamento alimentar, de imagem corporal no passado, a medicação ela acaba amplificando esse padrão disfuncional que estava adormecido. Então, nesse caso, pode ser muito bem que a Carla sempre tenha tido aí um distúrbio de imagem corporal, que por vezes estivesse mais tranquilo e que agora ela tinha algo extremamente marcante, né? Então, o casamento da melhor amiga, que ela tenha olhado assim, putz, eu preciso emagrecer. Afinal de contas, né, mulherada, vamos falar bem a verdade. Quantas aqui de fato nunca pensaram quando receberam um convite de casamento? Ai, não preciso emagrecer nada, tá tudo certo, meu vestido tá bom, serve e tal. Não, existe uma cobrança que ela é muito velada em relação às mulheres, né? Você tem que, na nossa sociedade, assim, você tem que querer, estar querendo emagrecer. Pelo menos 2 quilinhos, né? Alguma insatisfação para a gente ser considerada mulheres normais é esperado que a gente tenha, né? A gente simplesmente estar de bem com o nosso corpo não é algo aceitável na nossa sociedade, né? Então, a gente precisa olhar para isso que é esperado da gente, para isso que é cobrado da gente. E aí, para quem é mais suscetível, sim, desenvolver um distúrbio de imagem corporal é muito fácil e a medicação ela pode potencializar isso, tá? E aí, o que que o psicólogo precisa saber? Precisa investigar sempre, sempre. Ai, Thali, mas eu nem tenho. Tô aqui só porque eu sou interessada no assunto. Para mim, no consultório eu não trabalho com isso. Tudo bem. Como é uma coisa que está muito disseminada, você precisa, assim, a meu ver, investigar se a pessoa está fazendo uso de análogo de GLP-1, se a pessoa tem ali uma predisposição ao transtorno alimentar, né? Porque um histórico de transtorno alimentar, uma predisposição, é uma contraindicação relativa para o uso do GLP-1, tá? Se a pessoa não estiver fazendo um acompanhamento psicológico especializado bem de perto, se a equipe não estiver trabalhando de uma maneira coesa, ok? Até porque se a gente começa a excluir todo mundo que tem um transtorno alimentar, mesmo pessoas com obesidade não poderiam fazer uso, né? Então, por isso que é uma contraindicação relativa, ou seja, um ponto de atenção para que você investigue profundamente, para que você realmente possa ter essa segurança do que está acontecendo com o seu paciente, ok? O que que vocês precisam saber também? Que os análogos de GLP-1 vão suprimir a fome. Em quem já tem um padrão restritivo, isso pode escalar para um quadro mais grave. Porque quando a pessoa que sempre desejou emagrecer e não conseguia emagrecer, fazia dieta restritiva atrás de dieta restritiva e não conseguia manter a dieta, ou fazia dieta, emagrecia 3, 4 quilos, depois não conseguia manter a dieta no longo prazo, porque dietas restritivas são assim mesmo, né? Um tiro no pé não funciona e só faz o organismo querer engordar ainda mais. Aí perdeu 4 quilos, parou a dieta porque não conseguiu manter. E aí engordou tudo de volta, ganhou mais um pouquinho, a pessoa se sente muito fracassada. Ela coloca toda a culpa do reganho de peso em cima de si mesma. Ela acha que é ela que não sabe fazer dieta, é ela que não tem força de vontade suficiente. Mas se já é uma pessoa que já teve padrões de comportamento alimentar mais restritos, né? Fez dietas restritivas, tem ali uma predisposição,
a um transtorno alimentar e que se sente muito feliz por não estar sentindo fome, se sente muito feliz por conseguir decidir pular refeições, isso pode escalar para um quadro mais grave de transtorno alimentar. Joia? Especialmente quando nós vemos pessoas aí com uma predisposição maior à anorexia ou à bulimia, né? Então, imagina uma pessoa que tem bulimia que sempre desejou se comportar como uma pessoa que tem anorexia, sempre desejou conseguir fazer a dieta restritiva, comer só uma maçã, comer só algumas castanhas durante o dia, comer uma salada, no máximo com um franguinho grelhado, né? E aí não conseguia, tinha uma compulsão alimentar. E aí sempre se sentia fracassando. E de repente começou a fazer uso da medicação e consegue suprimir a fome. Consegue pular refeições e não comer nada, sabe? Então, isso acaba se tornando extremamente reforçador e pode potencializar este transtorno alimentar, ok? Na anamnese, então, é importantíssimo que o psicólogo inclua um rastreio do histórico alimentar, possa colocar instrumentos de avaliação de predisposição a transtornos alimentares, para entender como essa pessoa funciona, mesmo que o motivo da consulta não tenha sido esse, ok? Pacientes que usam GLP-1 para fins estéticos são os mais vulneráveis a esse cenário. Por quê? Pessoas que buscam o Monjaro para emagrecer, para ficar no shape, né? Porque agora a moda é ter menos de 10% de gordura corporal. Isso, né, gente, é um perigo gigantesco para a nossa saúde, né? Existem medicamentos que não são metabolizados com baixo percentual de gordura. A mulher pode, inclusive, ter amenorreia, pode ter diversos desequilíbrios hormonais e tudo, mas é essa moda que a gente tem hoje. Ah, e um corpo super magro, uma magreza extrema que não é conquistada com saúde, bem pelo contrário, essa magreza extrema que é preconizada, ela é análoga à anorexia nervosa. Ou então, pior ainda, uma magreza gigantesca, muito pouca gordura no corpo e musculatura desenvolvida, um volume muscular maior, que também é incompatível com uma pessoa que está comendo muito pouco, porque pessoas que querem fazer, querem ter ganho de volume de massa muscular, precisam se alimentar muito bem. Não é simples, não é fácil e não é rápido ganhar músculo, tá? E aí o que que a gente vê em paralelo acontecendo? Uso indiscriminado, não só de análogos de GLP-1, mas de anabolizantes. Ai, Thalita, pelo amor de Deus, nos anos 80 eu via falando sobre isso, né? Na academia, os caras injetando anabolizante, coisa para cavalo, não sei o quê. Hoje em dia não acontece mais isso, né? Acontece. Sabe o que tem no chip da beleza? Todo mundo já ouviu falar em chip da beleza, né? É algo que está aí já faz muitos anos e que vende como sendo, meu Deus, a solução de todos os problemas das mulheres. Ajuda a emagrecer, ajuda a aumentar a massa magra, aumenta a libido, aumenta a disposição, né? Te traz mais força. Meu Deus, só vejo vantagens, né? Só que isso é anabolizante. E os riscos para a saúde são gigantescos. É uma lista gigante que a gente vai ver na imersão e que é extremamente arriscado, né? A gente vê o quanto aumentou o número, por exemplo, de mulheres com chip da beleza ou que fazem uso de moduladores hormonais que também têm testosterona, gestrinona, etc., e que estão tendo paradas cardíacas. Já viram o tanto de influencers, de misses que estão morrendo de parada cardíaca e que têm chip da beleza? Né? Então, isso tem acontecido demais, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quem busca usar o uso dessas medicações para fins estéticos, porque quer entrar no shape, porque quer ter o corpo da Virgínia, né? E o que que acontece? Essas pessoas elas são mais vulneráveis. Pessoas que têm insatisfação corporal são mais vulneráveis. Quem já teve transtornos alimentares ou então tem um comer desordenado são mais vulneráveis. E o psicólogo que não pergunta sobre o uso de canetas emagrecedoras na anamnese pode estar assistindo um transtorno alimentar se instalar na vida do seu paciente sem saber, sem se dar conta disso. Joia?
Antes da gente ir para o nosso próximo caso, para o nosso cenário 3, eu quero só rodar uma pesquisa aqui com vocês. Primeiro, quero saber quem está aqui. Quero saber quem está aqui faz parte da minha mentoria, mentoria STEPS ou mentoria individual. Quem é aluno da capacitação, responde aqui, né, a primeira opção. Quem já participou de eventos gratuitos, cursos de final de semana, como psicologia da obesidade bariátrica, mas não veio para capacitação, marca a segunda opção. E quem só faz parte das nossas aulas gratuitas aqui de segunda-feira, marca a terceira opção, tá? Não existe, gente, certo ou errado, é só para eu entender o perfil de pessoas que estão vindo para as nossas aulas, tá joia? Então, sempre pensa assim, o teu grau de proximidade comigo. Se você já está na capacitação, você vai responder a primeira opção. Se você já fez um curso, por exemplo, Psicologia da Obesidade Bariátrica comigo, né, o curso de final de semana, ou já participou de jornada Psicologia e Cirurgia Bariátrica, lá nos primórdios, quando tudo era mato, marca aqui a segunda opção. E se você está aqui só realmente para as aulas gratuitas, marca para mim a terceira opção. Joia? Deixa eu só pedir para alguém trazer uma água para mim, que tá complexo o negócio. Ok. Liliana, eu lembro de você. Pode marcar como aluna da capacitação. Não tem problema não estar no agora, né? Tá ok? 20. Deixa eu ver aqui. Primeira vez, Suzy. Maravilha, seja bem-vinda. Deixa eu pegar minha água aqui, gente, bem rapidinho. Prontinho. Deixa eu só anotar aqui os dados também. Depois eu fico de pegar e não pego. E aí quero saber também o seguinte, gente. Mais uma pergunta. Eu quero saber quem está aqui e com o que é que você trabalha, tá? Então, a primeira opção é para quem já é psicólogo formado. A segunda opção é para quem é estudante de psicologia. Terceira opção, para quem é ou profissional formado ou estudante de qualquer outra área da saúde. Então, nutri, médicos, etc. E para quem está aqui que tem obesidade, que veio por curiosidade para saber mais sobre o assunto, sabe? Não é profissional nenhum da saúde, mas está aqui enquanto uma pessoa interessada ou paciente mesmo. Joia? Quero saber de vocês. Ah, Fabrícia, que legal. Então, você já é aluna bem antiga, 2022, marcou lá que era da capacitação? É isso aí. Você já é aluna, né? 91. Nossa, equilibradinho, 222. Obrigada, gente, por vocês responderem. Isso é extremamente importante para a gente entender o perfil, inclusive para a gente ir alinhando linguagem aqui com vocês, tá? Obrigada. Pri, você é arroz de festa, tá sempre aqui e acompanha tudo, né? Meu Deus, é multi. Então vamos lá. Terceiro cenário. Qual que é o nosso terceiro cenário aqui? Psicólogo que não prepara o paciente, entre aspas, para o desmame. Por quê? O desmame ele pode acontecer como ele pode não acontecer. Quando a gente está falando em pacientes com obesidade, a gente está falando em pacientes que têm uma doença.
uma doença que é crônica, uma doença que é recidivante, que é de difícil tratamento, que é multifatorial. Então, a gente está falando de uma pessoa que precisa de acompanhamento para o resto da vida, né? Então, nos casos de obesidade, não existe um desmame, entende? Então, a gente precisa ter essa clareza. Então, a gente fala sobre pacientes com sobrepeso, pessoas que estão fazendo uso da medicação para fins estéticos, né? Então, essas pessoas, elas podem sim passar ali por um desmame. Então, vamos a um caso. Roberto, de 45 anos, tem um sobrepeso, está fazendo uso da medicação há uns 8 meses, perdeu bastante peso, perdeu aí uns 18 quilos e decidiu parar a medicação por conta própria, porque ele já tinha investido muito dinheiro na medicação. E vamos falar a verdade? Medicação é cara, né? Existe uma dificuldade muito grande das pessoas manterem a medicação para o resto da vida. Então, pensa você fazer um investimento na medicação com o preço que a gente tem hoje, mais de R$ 1.000 a medicação, né? É muito caro. A gente está falando de uma das medicações que a pessoa vai fazer uso, só uma, né? Uma parte do tratamento, né? Então, ela é inviável para muitas pessoas mesmo. E o psicólogo nunca tinha pensado sobre conversar com o Roberto sobre e quando parar a medicação, o que é que a gente faz, né? Nunca falou sobre o que acontece no organismo da pessoa, no comportamento alimentar. Nunca nem pensou, né, em trabalhar o comportamento alimentar durante o uso da medicação, porque afinal de contas, o Roberto ele tinha certos exageros alimentares, ele tinha ali alguns descontroles, tinha hábitos alimentares, né, meio ruins, não tinha uma alimentação muito saudável, mas estava tomando medicação, estava emagrecendo, e aí na cabeça, né, do psicólogo, emagrecer é ótimo, porque trata ali esse sobrepeso, colocou o Roberto no peso normal do IMC, então tá tudo certo, certo? Né? Roberto estava feliz também por estava emagrecendo, aquela barriga já não incomodava mais, tá tudo ótimo, estava super motivado e tudo. Não, gente, não está tudo ótimo, né? E aí, de repente, o Roberto parou por conta própria, sem acompanhamento médico, e depois de 6 meses já tinha recuperado aí uns 10 quilos. E chegou no consultório morrendo de vergonha, chateado, decepcionado consigo mesmo, porque tinha batido os 2 dígitos, né? Porque os pacientes, eles têm essas coisas, putz, chegar nos 10 quilos, em 10 quilos de reganho é muito ruim, 2 dígitos. Tem obesidade, chegou nos 100 quilos, nos 3 dígitos é um pavor. Tá emagrecendo, baixou dos 3 dígitos é uma grande vitória, né? Então, existem esses marcos. E aí ele chega muito chateado e tudo, envergonhado e quer abandonar, inclusive, a terapia. O que que acontece aqui? Não houve clareza no tratamento realizado, né? O psicólogo não soube conduzir, e aí o vínculo terapêutico não sobrevive a um tratamento em que não existe um planejamento, em que não existe uma psicoeducação, em que não é tratado o comportamento alimentar do paciente de uma maneira correta. O que que o psicólogo precisa saber? Que o trabalho deve acontecer de uma maneira transdisciplinar, discutindo o caso, planejando as intervenções em conjunto com os demais profissionais que estão acompanhando esse paciente. Ai, Thali, mas o paciente não estava em acompanhamento. Tá bom. É seu papel incentivar o paciente a buscar um acompanhamento médico especializado, ok? Então a gente precisa fazer isso com os nossos pacientes. Se, junto ao médico, foi estabelecido que o paciente vai fazer uso da medicação durante um período e depois vai haver o desmame, é necessário trabalhar esse desmame. É necessário trabalhar o comportamento alimentar desse paciente ao longo do tempo em que o paciente está fazendo uso da medicação, porque a janela de oportunidade que a gente tem para ajudar o paciente a identificar o que que é fome, o que que é saciedade, lidar com comer emocional, com compulsão alimentar, ressignificar essa relação com a comida, lidar com food noise quando acontece, trabalhar a mentalidade de dieta, fazer tudo isso durante o uso da medicação e trabalhar as expectativas, os medos, a angústia que a pessoa tem de retirar a medicação. Muitas pessoas acabam desenvolvendo uma, entre aspas, dependência psicológica da medicação,
porque acham que se retirar a medicação vai engordar tudo de novo, e aí não vai conseguir lidar com o seu comportamento alimentar e tudo. E isso parcialmente é verdade, né? Então a gente precisa realmente ajudar os nossos pacientes de uma maneira global e pensar no futuro, tá? O reganho, ele não é um fracasso. Recuperar o peso é algo que biologicamente é previsível. O nosso corpo, ele tem o set point hipotalâmico, então ele vai sempre tentar levar o nosso peso ao peso máximo que a gente já teve na vida. Isso é natural, é a programação biológica que a gente tem, que os nossos pacientes têm. Então, não é assim, ah, se Deus quiser, eu não vou recuperar o peso. Não, existe uma programação que vai te predispor a isso. Não, não recuperar o peso é uma questão de manter o peso durante algum tempo em acompanhamento com o médico e tudo, fazer uma retirada gradual, muito leve da medicação, e que isso tem que ser ajustado com o endocrinologista, né? Porque às vezes a medicação, às vezes é tudo individualizado, né? O nosso tratamento, tratamento médico e tal, é tudo individualizado. Então, existem pacientes que eles vão fazer a aplicação da medicação de 2 em 2 semanas. Tem pessoas que vão se adaptar melhor com uma redução de dose e fazer a aplicação semanal. Então, a gente tem vários cenários possíveis que é o médico quem vai definir junto ao paciente qual é a melhor estratégia, tá? E a gente vai ajudar o paciente a se adaptar a essas estratégias delineadas junto com o médico. Então, gente, o que que a gente precisa entender aqui? Que para que a gente possa trabalhar o desmame do paciente, o melhor momento para a gente trabalhar esse desmame é desde o dia 1 da medicação, em que a gente já tem planejado como a gente vai trabalhar comportamento alimentar deste paciente, imagem corporal, mentalidade de dieta, expectativas sobre o tratamento, expectativas em relação à retirada da medicação e tudo mais que está envolvido, ok? O quarto cenário aqui possível é quando o ruído alimentar, quando o food noise para. Então, esse silêncio que ocupa o espaço, né? Eu falo que é um silêncio ensurdecedor. E aí a pessoa tinha um ruído mental, food noise, que é essa, é como se ficasse um rádio ligado o tempo todo na cabeça do paciente, né? Então ele está sempre pensando sobre a comida, sempre com receio de engordar e tudo, e aí desliga tudo isso, o que que fica no lugar, né? Então o caso aqui é para a gente trabalhar. Cláudia tem 42 anos e passou uma vida inteira pensando em comida desde que ela era adolescente. Foi pela primeira vez para uma nutricionista para perder peso, porque ela estava muito gordinha e se ela não emagrecesse antes de menstruar, ela ficaria gorda para o resto da vida. Quem é que nunca escutou isso, né? E aí a Cláudia, ela vivia perturbada com, ai, o que que eu vou comer no almoço? Ai, será que vai ter bolo de lanche na escola? Ai, será que eu devia ter comido tudo aquilo? E isso perpetua, né? Adolescência, fase adulta, depois de ser mãe, etc. E aquele inferno na cabeça, aquele ruído, aquele pano de fundo, né? Como num teatro. Num teatro você tem o palco em que toda a encenação acontece, mas você tem a ambientação. Então você tem aquele pano de fundo que forma o cenário. E é esse cenário que é esse food noise, esse ruído mental. Ele está sempre ali presente. Ele compõe essa relação com a comida e o corpo. E aí a Cláudia começou a usar Monjaro e em pouquíssimo tempo ela sentiu que esse food noise, esse ruído, desapareceu. E aí ela chega na sessão meio confusa, porque por um lado ela tá feliz porque não pensa mais em comida, porque aquilo não fica mais perturbando, ela não acontece mais o que sempre acontecia, de estar na metade de uma refeição já pensando o que que eu vou comer na próxima refeição. Nossa, que delícia que tá esse almoço, mas o que que eu vou lanchar hoje? Tá lanchando, o que que vai ter de janta? Eu acho que a gente vai pedir uma pizza hoje, porque eu não tô afim de cozinhar. Ai, comer salada, e não sei o que, tá friozinho, quero uma coisa gostosinha. Então, ela foi sempre perturbada com isso. De repente, acaba
acabam esses pensamentos sobre comida, a pessoa ela fica confusa, tá? Mas e o que que vem no lugar desse silêncio? Vem essa angústia, né? Então, por um lado, existe uma felicidade de que bom que esses pensamentos não me perturbam mais. Por outro lado, vem um tá, e agora? E a ansiedade e o problema lá no trabalho, né? Parece que falta alguma coisa se esse silêncio tomou conta da cabeça da pessoa, né? E aí a pessoa ela não tá triste porque isso está acontecendo, ela simplesmente está desorientada porque ela perdeu um recurso que ela utilizava para não sentir as outras coisas. A comida era o quê? Um regulador das suas emoções. E aí o que que acontece? A pessoa ela come pelas suas emoções, ela tem esse ruído mental, e na hora que esse ruído mental cessa, vem à tona tudo aquilo que era gatilho pro comer emocional da pessoa. E o que que a pessoa faz com isso? Vai ter que aprender a lidar com tudo isso, não é verdade? Tá? Então, esse é um dos grandes quadros que nós temos no consultório hoje em dia. E por isto também que esse é um nicho que se abriu no nosso mercado da psicologia e que está aí, aberto para ser ocupado, mas a gente precisa de profissionais que saibam como tratar tudo isso. Do contrário, o que vai acontecer com muitos profissionais é falar assim: tá, mas está emagrecendo, não era isso que você queria? Você tem que estar feliz. E sim, a gente escuta isso mesmo de psicólogos, tá? Em que a gente trabalha a neutralidade, em que a gente busca a função das coisas, mas como na nossa sociedade, né, a magreza e tal é algo tão valorizado, às vezes tem muitos psicólogos que não dominam tanto transtornos alimentares, que nunca estudaram a área do comportamento alimentar, que vão daí muito mais reforçar a patologia do que ajudar de fato, tá? Então veja, os análogos de GLP-1, eles têm levantado muitos questionamentos sobre quais são as consequências do uso dessas medicações para a saúde mental dos nossos pacientes, né? E a gente ainda não tem respostas certeiras, né? Como que eu posso dizer? Conclusivas. É isso que acontece, porque é tudo muito novo. Monjaro está aí no mercado há pouquíssimos anos. E é a medicação que traz maiores efeitos aí em relação ao food noise. O que que nós temos? A gente tem um estudo realizado no ano passado com 550 pessoas que mostrou que antes do uso de semaglutida, 62% das pessoas relatavam pensamentos constantes sobre a comida, então possível food noise. E após o tratamento com a semaglutida, com o Ozempic, esse número caiu para 16% que tinham esses pensamentos constantes sobre a comida, né? A gente tem um efeito no food noise muito maior por parte do Monjaro, por parte da tirzepatida. Com o Ozempic nós temos, mas parece ser não ser tão forte, tão intenso quanto a tirzepatida. Mas veja, aqui a gente tem aqui um relato muito importante, caiu de 62% para 16%. E no mesmo grupo, 64% relataram melhora da saúde mental. Então veja que dado importante, as pessoas se sentindo melhor. E 80% dos participantes deste estudo em específico relataram que desenvolveram hábitos mais saudáveis. Mas os próprios autores relatam, né, colocaram esse adendo de que a gente não sabe se os benefícios vêm da redução do food noise ou da perda de peso em si. Porque é muito comum quando as pessoas perdem peso, elas começarem a cuidar mais de si. Elas melhorarem a alimentação, começarem a praticar exercícios físicos, né? Porque melhora a autoestima, a pessoa se sente mais satisfeita com o próprio corpo e tudo. Lembrando que insatisfações patológicas com comportamento alimentar e transtornos alimentares, eles são exceções e não a regra. Então, a maioria das pessoas podem sim se sentir bem com emagrecimento e isso trazer resultados positivos, tá? Além disso,
Uma revisão sistemática que foi publicada nesse ano trouxe 82 estudos publicados e concluiu que os análogos de GLP-1 eles não aumentam o risco de depressão ou ansiedade em estudos bem desenhados e confirmam benefício para a compulsão alimentar. Então, o que que a gente tem até agora em relação à ansiedade e depressão? Não existe uma relação causal. No entanto, parece haver uma associação entre a pessoa fazer uso da medicação e ter melhora de alguns sinais e sintomas. No entanto, para a compulsão alimentar, a gente tem já muitos estudos que mostram que há uma redução significativa de compulsão alimentar com o uso desses medicamentos, né? Inclusive, sendo estudado a possibilidade de fazer a indicação do uso de análogos de GLP-1 para o tratamento de compulsão alimentar. E aí, nós temos um estudo com muitas pessoas, com 100 mil pessoas, que foi publicado no The Lancet, que encontrou uma associação. Lembra que a associação não é não é sinônimo de causalidade, em que foi observado uma redução de 44% no risco de depressão e 38% de risco de transtorno de ansiedade, tá? Lembrando deste detalhe. Então, o que que significa isso? Que mais estudos precisam ser feitos, que é preciso observar esses pacientes ao longo do tempo, entender o que que acontece de fato, tá? Em contrapartida, né, existem sim alguns estudos também que mostram uma associação entre o uso da medicação e apatia, essa sensação de vazio em alguns pacientes e alertas clínicos de que a medicação pode mascarar alguns sintomas de transtornos alimentares. Então, aqui, essa vozes da minha cabeça, tá? Bem vozes da minha cabeça, pensando aqui em toda a psicopatologia, no curso do transtorno alimentar e do food noise, talvez essa apatia, essa sensação de vazio esteja mais associada com o food noise, com as pessoas que têm o food noise, que aí retira essa regulação emocional através da comida e que isso pode gerar esses sentimentos angustiantes, incômodos e tudo, sabe? Vozes da minha cabeça pensando realmente no curso da psicopatologia, tá? Então, suspeita, hipótese, né? Por quê? Porque a gente vê os pacientes reclamando disso, né? Os pacientes têm colocado pra gente essa, é, esse incômodo, essa angústia com a redução do food noise. Ó, a Fábio colocou aqui, né, que já teve 3 relatos de pessoas que ficaram com uma irritabilidade muito provável porque perderam seu regulador emocional. E sim, se era através daquilo que a pessoa conseguia se regular, é natural que vá desestabilizar. E aí, nessa desestabilização, a gente tem uma ótima oportunidade de trabalhar o que era gatilho para aquele comer emocional. Entender o que é essa desregulação e tratar essa desregulação de fato. Dar para a pessoa ferramentas muito mais eficazes para trabalhar isso do que a comida, né? A comida só vai mascarar a situação, vai tampar o sol com a peneira, né? Então a gente precisa olhar para isso mesmo, tá? Então a medicação ela pode silenciar o ruído, mas só a terapia vai conseguir trabalhar o que era gatilho para aquela desregulação. Joia? E vamos então para o nosso último cenário, o cenário 5, que é o psicólogo que perdeu a oportunidade de mercado. A gente focou até agora no que acontece ali em você em relação ao paciente, quais são os erros que você pode cometer, o que você tem que estar atento. Agora vamos falar um pouquinho de carreira, né? Porque quando você não sabe trabalhar com essa demanda em específico, que é uma demanda crescente, você perde espaço no mercado. Você deixa a chance de crescer o seu consultório passar, de conquistar aquela liberdade financeira, de você se tornar referência na área. Então, agora é a hora de agilizar e ocupar esse espaço que se abriu, tá? Então, aqui um caso, né? A doutora Carol recebeu um convite de um endocrinologista para fazer parte de uma equipe multidisciplinar de tratamento da obesidade com GLP-1.
Ela aceitou toda animada, né? Ai, que legal, vou fazer parte de uma equipe, né? Psicóloga lá toda feliz e saltitante. Mas na primeira reunião da equipe, quando o médico pergunta como seria o protocolo psicológico para o tratamento dos pacientes que estão em uso da medicação, a Carol para assim, eu vou investigar as emoções, a gente vai trabalhar as emoções e o que a pessoa está achando de fazer o uso, né? E aí o que que fica evidente? A Carol não tinha nem ideia do que ela estava falando. Ela não transmitiu segurança, bem pelo contrário, ela mostrou que ela não sabia de nada do que ela estava falando. Não sabia do contexto dos pacientes fazendo uso, né? Não sabia como trabalhar o comportamento alimentar, não sabia como investigar se o paciente tinha ali uma predisposição a um transtorno alimentar e problemas de imagem corporal, não sabia como trabalhar expectativas em relação à medicação, como ela iria intervir com estes pacientes. E aí o que acontece é que ela é cortada da equipe. Por quê? Porque os profissionais, os médicos, né? A gente vê que essa é uma demanda que cresceu muito, especialmente no último ano. Os médicos formando equipes multidisciplinares para trabalhar com a medicação, seja para com foco em emagrecimento, emagrecimento estético, ou focado na obesidade, sobrepeso, né, em pessoas que têm comorbidades ali relacionadas as questões alimentares. Então, essa é uma oportunidade que se abriu. Como eu comentei hoje aqui no início, a gente não vai falar sobre as pessoas, os médicos que são picaretas, né? Não vamos falar sobre ética aqui nesse momento, porque não é nosso objetivo. Na imersão Canetas Emagrecedoras no novo cenário da obesidade, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, que tipo de serviços que vocês podem oferecer, como que dá para montar esse serviço de fato, como você vai ganhando o seu espaço, conquistando o seu espaço com profissionais que trabalham de uma maneira correta, de uma maneira ética, né? Então vamos aprofundar nisso, tá? Por hoje, o que que você precisa saber? Que existe essa demanda crescente do mercado, que os médicos estão sim valorizando o nosso trabalho, que era algo que, vamos falar bem a verdade, eram raros os médicos, cirurgiões bariátricos que valorizavam o nosso trabalho. Os outros nem sabiam, né, como que funcionava. E hoje nós temos sim muitos endocrinologistas, nutrólogos, né? E outros médicos de outras especialidades querendo montar equipes e buscando psicólogos. Eu tenho diversos alunos que já foram convidados, literalmente, por médicos para fazer parte dessas equipes. E aí você tem que saber como avaliar. Aonde é que eu vou amarrar meu burro? Eu vou fazer sociedade, eu vou fazer parceria com que tipo de profissional, tá? Então é um alerta importante você saber onde você está pisando, tá? E mais importante do que saber onde está pisando, saber tão importante quanto, né? Saber como atuar neste novo cenário, tá? E o psicólogo que não tem esse direcionamento, não sabe como avaliar, não sabe como intervir com esses pacientes, vai fazer quantas sessões, o que vai fazer em cada sessão, etc., perde espaço, né? Perde oportunidades. Então, a oportunidade de trabalhar em equipe, ela vai chegar, ela está aí batendo na porta de vocês. A questão é, você vai estar pronta para quando a oportunidade chegar? Né? Então, fiquem aí com essa pulguinha atrás da orelha, acabar a aula assim, tipo, com raivinha de mim, tá? Então, hoje vocês viram 5 cenários que estão acontecendo agora, nesse exato momento, nos consultórios de psicologia, e especialmente aquilo que acontece com quem não está preparado. Então, não é uma falta de capacidade na psicologia mesmo, é falta de atualização, é falta de entender esse novo cenário da obesidade, porque mesmo quem já trabalha com cirurgia bariátrica, com obesidade mesmo, está sendo pego de calças curtas se não se atualiza, joia? Então, todos esses cenários, transtornos alimentares, agonorexia, oportunidades já estão acontecendo e vocês têm a oportunidade de estarem preparados, tá? Então, para quem quer realmente estar preparado, saber como atuar, no dia 23 de maio, que é na semana que vem já, no sábado da semana que vem, a gente vai ter a imersão Canetas Emagrecedoras no novo cenário da obesidade. A imersão vai acontecer no dia 23 de maio, né, das 9 da manhã às 17 horas, é no Zoom,
porque é um ambiente fechado, um ambiente que a gente pode ter maiores trocas. Só que, por ser um ambiente fechado, também a gente tem vagas limitadas de verdade, né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque as vagas são limitadas. Para vocês que são meus alunos que estão aqui, vocês têm um desconto especial, né? Então vocês podem fazer a sua inscrição com desconto. Então, com duas modalidades de ingresso. Joia? Deixa eu explicar, só vou pedir para vocês terem muita atenção ao que eu vou explicar agora. Deixa eu até compartilhar a tela. Paty já está inscrita, Pri também. Eu sei que tem várias pessoas aqui que já estão. A Ali, Lilian, sei que tem bastante gente. Então, veja, esses valores vocês não conseguem em lugar nenhum, tá? Para quem é aluna da capacitação, vocês têm esses valores assegurados, a gente já divulgou tudo para vocês. Para quem não é aluno da capacitação, vocês só têm essa possibilidade aqui, agora, tá? Então, você pode comprar ou ingresso básico ou ingresso VIP. Tá? Ali, qual é a diferença? A imersão vai acontecer online, ao vivo, no Zoom. Para quem vem para o ingresso básico, você tem acesso à imersão ao vivo. Você vai poder estar lá comigo no sábado, dia 23, durante todo o período da imersão. Joia? Você vai ter material da aula e vai ter certificado de participação de 8 horas. Tá? Ele vai ter certificado? Vai ter certificado de participação 8 horas. Mas você não vai ganhar todo esse restante aqui, tá? No ingresso básico, você vai pagar, ao invés de pagar R$ 197, você vai pagar R$ 27. Joia? As vagas neste valor aqui de R$ 27 são limitadas. Então, para quem interessa, aproveita e paga isso aqui, que é o preço de um sorvete, né? Não sei como que é na cidade de vocês. Aqui em Curitiba, R$ 27 é o preço de um sorvete. Então, aproveita e faz a inscrição agora para garantir a sua vaga. Joia? Para quem quer ter acesso à gravação, tá? Eu não vou estar disponível ao vivo, né? Vou ter um outro compromisso, ou vou estar a metade do tempo só. Vem para o ingresso VIP. Você vai poder participar ao vivo, vai ganhar os materiais da aula, vai ter o certificado de participação de 8 horas, só que você vai ter muito mais materiais. Então, você vai ter um e-book da imersão, você vai ter o nosso arquivo de referências bibliográficas, né? Então, Itália, eu queria os artigos que você passou hoje na aula. A gente vai disponibilizar para quem estiver no ingresso VIP, a gente vai ter todos os artigos. Então, não vou passar para vocês as referências bibliográficas, não, vou passar as referências bibliográficas e entregar para vocês os artigos, tá? Então, você não vai perder tempo pesquisando os artigos, achando eles. Vou dar tudo prontinho para vocês, joia? Você vai ter a gravação da imersão de forma vitalícia. É a primeira vez, para quem está aqui faz tempo, né? Como aluna que já estava aí desde 2022 e tem outras que estão aqui desde 2020, vocês sabem que eu nunca, nunca na vida fiz nada vitalício. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo, vai ser um teste. Então, para quem vier para o ingresso VIP, vai ter acesso à gravação da imersão de forma vitalícia. E além disso, puxa vida, Thali, não vou poder estar ao vivo, que é o que geralmente acontece com quem vem para o ingresso VIP, né? Não posso estar, eu quero acesso à gravação por mais tempo. Vai ter uma sessão extra de tirar dúvidas comigo. Vocês vão poder tirar algumas dúvidas durante a imersão? Sim, vão. Mas depois a gente vai ter mais um encontro, né? Porque dando um espaço para quem não pôde assistir, vai poder assistir a gravação e tudo, e aí vai poder estar comigo e tirar todas as suas dúvidas. Joia? E aí, de 347 por R$ 97. Italiana, gente, sério, presta atenção aqui no negócio. Não existe esse curso sendo comercializado, não existe isso no mercado. E eu estou fazendo que é realmente para aumentar o acesso de vocês, vocês entenderem como vocês podem atuar, né? É um curso de um dia inteiro que tranquilamente eu poderia cobrar no mínimo R$ 500, tranquilamente. Até porque o que dita preço no mercado é oferta e demanda. Nós temos uma demanda gigantesca e nenhum curso desse acontecendo ainda. Joia? Então é realmente para aumentar o acesso de vocês, para vocês entenderem a necessidade que existe de vocês atuarem na área, de vocês se atualizarem. Então não percam a oportunidade. Como eu comentei,
Vocês, por serem alunos, têm esse valor diferenciado de R$ 27 no ingresso ao vivo e R$ 97 no VIP, mas as vagas são limitadas. A hora que acabar essas vagas que a gente separou para vocês, alunos, acabou, e aí vocês vão ter que pagar o preço que estiver sendo cobrado, né? 97 no ingresso ao vivo, 247 no ingresso VIP, né? E chegando até o valor total, tá? Então, aproveitem e garantem a vaga de vocês agora. Joia? Ok? Ah, que legal, Fabrícia. Foi a primeira vez, então, que você teve contato com essa área, foi no curso. Eu lembro do teu nome, Fabrícia. Fabrícia não é nome comum, né? A Alessandra também me persegue desde 2023. Eu sei. Perla, você pode participar da imersão também, tá? Se você tem interesse e tudo, é para profissionais da área da saúde também. A gente abre algumas exceções aqui. Joia? Ah, Ana Cristina, que bom. Fico feliz de você confiar no meu trabalho, tá aqui pela primeira vez e já se inscreveu na imersão. Maravilha, que bom. Patrícia também. Isso aí, pessoal, maravilha. Fábio, tá na segunda aula gratuita? Legal, seja bem-vinda. Joia, gente, deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida sobre, né? Não. Eliana, vai ser um prazer ter você comigo lá na imersão também, tá bom? Então, pessoal, para quem está no grupo das aulas gratuitas, a gente já está com todas as aulas no nosso canal do YouTube. Então, para quem perdeu alguma aula, né, ou quer assistir novamente, todas as aulas já estão disponíveis. Se o meu time não mandou uma mensagem, deixou fixada com os links para vocês assistirem às aulas, isso vai ser feito até amanhã. No grupo da capacitação também, tá, pessoal? Então não se preocupem, não precisa me perguntar sobre. Se não foi mandado hoje ainda, até amanhã vai ser mandada uma relação dessas aulas com o link, assim como a gente fez na outra série de aulas também que a gente disponibilizou para vocês. Tá joia? Beijo grande para vocês e até a próxima aula, gente.